Graças a Deus, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus, Angola, Luanda e o mundo. Aonde chegar essas imagens, chega também o poder de Deus para alcançar a vida de todos vocês. Antes de mais nada, quero pedir as minhas sinceras desculpas por falha técnica. Por esta razão, estamos a entrar um pouquinho tarde. Nesse momento, são agora 5 horas e mais 37 minutos. Já estamos aqui por cima do altar. Estávamos aqui a tentar superar a situação técnica. Graças a Deus superamos, entramos um pouquinho tarde, mas estamos aqui para juntos unirmos a nossa fé. Estamos aqui para partilhar um pouco a palavra do nosso Deus. Não é verdade? Eu já tenho aqui o meu copo com água. Gostaria que a senhora, o senhor, também preparasse o seu copo com água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos com uma canção, rapidamente, e depois nós voltamos para meditar a palavra do nosso Deus. Vamos lá, pessoal. E você que está do outro lado, por favor, partilhe este live, partilhe este direito, e eu tenho a certeza que o poder de Deus irá alcançar a vida de todos vocês. Vamos curtir essa música, esse louvor abençoado, e já já nós voltamos, meditando a palavra do nosso Deus. Em ti confio, meu Deus, nunca me desamparaste. Nos seus braços há refúgio, é o Senhor. Em ti confio, meu Senhor, Nunca me desamparaste. Nos seus braços há refúgio, é o Senhor. Eleva o meu exorno, tu tira o meu socorro. Eleva o meu exorno, tu tira o meu socorro. O socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O socorro vem do Senhor, e criou os céus e a terra. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. Quero minha bênção, o Senhor, quero minha bênção. Merece pra mim também, quero minha bênção. O Senhor, eu quero minha bênção, quero minha bênção, minha bênção. O Senhor, eu quero minha bênção. Já me tomaram muito, quero minha bênção. Minha bênção. Ai, ai, ai. O Senhor, eu quero minha bênção. Graças a Deus, como diz aqui o louvor, a canção, me dá só Samuel. É a oração de alguém que precisa de bênção e de vitória. Deixa-me aqui
procurar aqui o fundo de oração, não é? Graças a Deus já tenho aqui. Muito bem, pessoal. Vamos com o fundo de oração aqui. Graças a Deus. Então, nós vamos começar aqui com a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre 3 conselhos de Salomão para o sucesso, né? 3 conselhos, preste atenção, 3 conselhos de Salomão para o sucesso. E nós vamos começar com um texto sagrado, né? O texto sagrado através da palavra, e começa com o texto sagrado de Eclesiastes, capítulo 11, do 4 ao 6, que diz assim, olha só, quem observa o vento, olha só o que diz o texto, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 11, são 3 conselhos que o Salomão vai nos deixar aqui para o sucesso. Você, senhora, senhor, o jovem, a moça, irmão, você que deseja ter sucesso na vida profissional, você que deseja ter sucesso na tua vida, então Salomão nos deixa 3 conselhos que nos levam ao sucesso. Então começa aqui no texto de Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo 11, que diz assim, quem observa o vento não semeará. Olha só, e o que olha para a nuvem ou para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que fazem ou que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas, né? Todos nós sabemos, pessoal, o autor do livro de Eclesiastes foi Salomão, o homem que excedeu, foi além em sabedoria e riqueza, todos os reis da terra. Não é assim? A sabedoria de Salomão veio de Deus, e nunca houve nem haverá alguém tão rico quanto ele. Por quê? Porque Salomão tinha a mentalidade de um homem de sucesso. Infelizmente, pessoal, muitas pessoas têm a mentalidade de um fracassado. Agora, não se pode ter sucesso na vida se você tiver a mente de um fracassado. E eu vou dizer para você bem claramente, o que significa a mente de um fracassado? É justamente aquela pessoa que tem sonhos, tem projeto, mas não quer lutar. Tem projeto, tem medo de lutar, tem medo de enfrentar. Salomão, ele tinha a mente de um vitorioso, ele tinha a mente forte. Por isso é que Salomão venceu. E a Bíblia está bem explícita, está claro. Salomão, quando ele fosse fazer a plantação pela manhã, ele não cruzava os braços. Ele fazia outra plantação no período da tarde, porque ele não sabia se a que plantou de manhã iria florescer ou a que plantou de tarde iria dar o seu fruto, ou ambas iriam dar fruto. Então, ele estava aí sempre com as mãos na massa. Entende, sim ou não? Agora, não se pode ter vitória, preste atenção, não se pode ter vitória se você tiver com as mãos cruzadas. Não se pode alcançar absolutamente nada com as mãos cruzadas, meu caro. Com as mãos cruzadas. Talvez eu falo com homens, mulheres que têm sonho, mas você está com mãos cruzadas, está com os braços cruzados. E é impossível, de braços cruzados, você realizar os teus sonhos. E você fica a lamentar, choramingar de que a tua vida não vai para frente. Não se pode ter uma vida para frente com os braços cruzados. Não se pode vencer nessa vida
se você não lutar. É plantando que se colhe. Agora, como é que você quer vencer se você não planta, nem pela manhã, nem pela tarde? Como é que você quer crescer se você tem a sua mentalidade, a sua mente fraca? Não se pode crescer dessa maneira. Mente fraca são pessoas que têm sonho, desejo, planos, pessoas que têm objetivos, mas não têm força para lutar, não têm força para correr atrás dos seus sonhos. Mente fraca são pessoas que têm sonho, têm metas, têm alvos para alcançar, mas têm medo. Tem medo. São aquelas pessoas que não querem tentar. Não se pode vencer ficando de braços cruzados. E não se pode dizer que a tua vida vai para frente se você não tenta. Se você não tenta. Essa passagem que nós lemos, que a Bíblia está a dizer, né, que não se pode observar o vento, porque existem pessoas que querem plantar, mas estão aí a observar o vento. Não, está ventando muito, vai chover, e eu não posso plantar por conta desse vento. É possivelmente que eu plante chuva, né, e caia chuva e vai me estragar a plantação toda. Não observe o vento, porque se você ficar a observar o vento, você não terá força, não terá disposição para plantar. Salomão, ele não observou o vento. E os ventos, trazendo para os dias de hoje, são os problemas. Ah, não, eu não posso plantar, eu não posso empreender agora porque o país está em crise. Meu caro, o país e o mundo, a terra, podem estar em crise, mas os seus não estão em crise. Os seus irá florescer na sua vida. Os seus irá florescer na sua vida, é o que diz o texto aqui. Apesar de ter todas as condições de ser bem-sucedida, como nós lemos. Vejamos agora os 3 conselhos de Salomão para aqueles que querem alcançar o sucesso econômico. E o primeiro conselho está destacado como: não ficar esperando. O problema de muitos é ficar esperando oportunidades, uma chance ou uma situação favorável, E por ficarem esperando, não semeiam. E por sua vez também não colhem. Obviamente, não colhem nada, porque quem não semeia não pode colher. Não se pode esperar situações favoráveis, pois os milagres não se espera. O milagre, ele se provoca. Entende-se ou não? O milagre, ele se provoca. Veja a situação. A pessoa, para não ficar esperar e agir, ela precisa vencer o medo. Que fique registrado isso. O medo vem para todo mundo. O medo de não dar certo, o medo de errar, o medo de acontecer algo que aconteceu com fulano, com Beltrano, né? Com A, com B, com C e com D. O medo da pandemia, o medo do que dissemos sobre aquilo, o medo. Então, o medo vem para todos. E o que é vencer o medo? É você seguir adiante, não é assim? É você vencer, é você seguir adiante. A única forma, a única maneira de eu vencer o medo é eu seguir adiante, é de eu avançar mesmo com medo. Porque quando o povo colocou os pés nas águas do Jordão, somente quando eles pisaram as águas do Jordão, o Jordão se abriu. Somente quando o povo pisaram sobre as águas do Mar Vermelho, eles se abriram. Você só vai descobrir o quanto Deus é poderoso quando você avançar, crendo que Deus vai à frente. Não foi isso que ele prometeu? Eu irei adiante de ti, endireitarei o caminho, quebrarei as portas de bronze, né, e de ferro, e te darei os tesouros escondidos. Mas você não vai descobrir os tesouros escondidos com medo, é avançando. Entende-se ou não? Foi o que Deus falou para Moisés: Moisés, marche. E Deus chega para Josué e disse assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. E todo mundo sabia que Moisés estava morto. Deus não precisava dizer para Josué que Moisés está morto, porque todos sabiam. Mas por que Deus falou com Josué dessa maneira? Josué, Moisés morreu, porque Josué, ele na cabeça dele,
Ele achava que morrendo Moisés, então morreu as promessas de Deus. Meu caro, as promessas de Deus não estão mortas. Ainda que um dia o Nelson morra, vai ter um outro aqui para ilustrar você, para te fazer lembrar de que as promessas de Deus continuam de pé e firme. E essas promessas, elas querem se cumprir na vida daqueles que caminham, na vida daqueles que vão para frente, na vida daqueles que não desistem, na vida daqueles que marcham adiante. Quer vencer, você tem que marchar, meu caro. Você tem que avançar. Foi o que Deus falou para Josué: avança, Josué, dê a continuidade. Moisés morreu, mas eu não estou morto. Vai em frente, não adianta ficar com medo, chorando, preocupado, ansioso, não. Avança. Foi isso que Deus quis dizer a Josué. Porque ele disse: como fui com Moisés, assim serei contigo. Aonde você colocar os pés, eu estarei contigo. Então, a única forma de vencer o medo é você avançar. Com medo ou sem medo, avança. Mas é óbvio que todo desafio, ou seja, todo empreendimento, tudo que você quiser alcançar, vai ter um desafio pela frente. Vai ser um gigante, vai ter uma muralha, vai ter um obstáculo, vai ter uma barreira. E é natural que o medo venha para todos. Mas nós temos que avançar, porque com medo não se avança. Crendo que mesmo que nós tenhamos decepções, erros, mas aquelas decepções, aquelas perdas, fazem parte do processo para o teu crescimento. O processo de amadurecimento, de progresso e de avanço para a sua vida. Porque ainda que hoje você tenha uma decepção, ainda que hoje você tenha um problema, aquilo ali vai servir para o seu crescimento. Foi o que aconteceu com José, falamos isso ontem. As decepções que o José teve, aquelas decepções foram nada mais, nada menos para o crescimento dele no Egito. Se os irmãos não tivessem vendido José, José não seria um homem importante no Egito. Se a mulher de Potifar não tivesse mentido que José tentou esforçar, se a mulher de Potifar não tivesse enganado, não tivesse caluniado José, José não estaria na cadeia masmorra. E se não tivesse na cadeia, então não teria um homem para dizer ao rei Faraó que tem um homem que pode revelar o teu sonho, rei. Então tudo cooperou para o crescimento de José. E quem sabe o que o Senhor está a passar, talvez seja para o teu crescimento. Não é assim? É ou não é verdade? Talvez o que você está a passar seja para o teu crescimento. Lá atrás, aquilo que está a passar hoje é para que você lá atrás não cometa erros semelhantes. Para que você dependa mais de Deus do que a tua própria força. E aquilo vai deixar você mais forte. Porque o que não mata, isso nos fortalece. Não é assim que acontece? O que não me mata, me fortalece. Então, tudo faz parte do processo. Não tem como tirar o desafio, as lutas que vão surgir. Então, com medo ou sem medo, não fique parado, avance. Segunda coisa importante, pessoal, nesse texto que nós lemos aqui em Salomão. Crendo que eu não vejo. Quando se planta uma semente, você não sabe o que está acontecendo aí na terra, debaixo da terra. Você rega por saber que está acontecendo um processo debaixo dela, que no final me renderá fruto. Ou seja, você está crendo em uma coisa que não está vendo. Não é assim? Quando a pessoa crê, ela não sabe como Deus está agindo, mas ela continua fazendo a sua parte, por ter a certeza que assim como a terra entrega fielmente o fruto ao qual foi semeado, assim Deus também fará com ela, uma vez que ele está cumprindo com a sua parte fielmente. Entende-se ou não? Então veja que quando nós sopramos
você não vê o vento, mas você sente. Como posso sentir o que eu não vejo? Né? Como diz a Bíblia, o vento sopra para onde quer. Assim somos nós. As pessoas ouvem o som do vento, mas não sabem para onde vem, nem para onde vai. Nem para onde vai. Quando você joga a semente na terra, a semente passa por um processo. Ela precisa morrer. Aparentemente dá a impressão que a semente está a apodrecer, para morrer. Mas é assim que tem que acontecer. Ela precisa morrer para que ela dê fruto, para germinar, para brotar. Então tem momento da nossa vida que nós fizemos plantação de coisas e parece que o que nós estamos a plantar não está surtindo efeito. Mas nós temos, é aí que você não pode desistir. É aí que você tem que ter o espírito resiliente. É aí que você tem que ter o espírito resiliente. Porque nas entrelinhas desse texto, nos ensina isso. Salomão tem esse espírito resiliente, porque ele plantava pela manhã e pela tarde, porque ele não sabia qual das duas plantações iria surtir efeito. Espírito resiliente, você não pode desistir. Tem momento que você está caminhando bem, mas dá a impressão que tudo está indo contra aquilo que você deseja. É aí que você não pode parar. Você tem que continuar. Água mole, pedra dura. E a água bate, até que a pedra fura. Então você tem que persistir, poxa. Você tem que ir adiante. Porque é certo que quem planta colhe, meu caro. E principalmente quando você planta com fé, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, né? Então, o mesmo se dá na plantação para a semente. Eu não estou vendo, mas eu creio que ali embaixo algo está acontecendo. Então, nós vivemos num mundo que rege o campo físico e rege o campo espiritual. Entende-se ou não? E eu sei, todos nós sabemos, aquele que crê na promessa, não é assim? Que Deus está no controle de tudo. E que se eu agradar a Deus, ao Pai das Luzes, se eu creio na promessa de Deus e fizer a minha parte, não tem como Deus não fazer a parte dele. E mesmo que aos meus olhos, diante dos meus olhos, pareça que nada está acontecendo, mas eu tenho certeza que Deus está a trabalhar. Por trás daquela situação onde os meus olhos não veem, Deus está a trabalhar, como diz. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está a trabalhar. Deus falou que os meus pensamentos não são os vossos, porque os nossos pensamentos são pequenos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque os nossos caminhos muitas vezes parecem certo aos nossos olhos e no fundo é errado. Mas os caminhos de Deus, os meus de Deus sempre é certo, porque Ele é justo. Ele é criador de todas as coisas. Então, ainda que eu não esteja vendo diante dos meus olhos, mas eu estou a fazer a minha parte. Entende-se ou não? Então, andar nos dias de hoje é justamente não depender só das fontes de renda. É semear pela manhã e não repousar no período da tarde. Deus quer que você se torne grande entre os grandes. Não deixe de semear, não deixa de crer e nunca deixa de confiar, meu amigo. Tá bom? Muitas pessoas sonhadoras, por causa do acomodismo, morreram e deixaram junto consigo os seus sonhos. Tá entendendo? E os projetos. E você sabe que o cemitério é um lugar onde está cheio de sonhos que não se cumpriram. Tem pessoas que não lutam para cumprir, para realizar o seu sonho, mas também não deixa os outros realizarem o sonho. Entende-se ou não? É verdade. Então, o que acontece? Baseado no caso do que nós estamos a falar, veja que Deus, Ele dá uma direção para você vencer em uma área da tua vida, né? Ele dá uma direção. Ainda que você não saiba fazer, mas você se buscar em se aperfeiçoar naquilo, se eu quero aprender algo, você tem que se aperfeiçoar. Se eu quero ser perito, né? Ou especialista em algo, eu posso me tornar. Porque quem dá, recebe. É a lei. À medida que eu dou, eu recebo. Se eu der pouco, eu recebo pouco. Se eu me dou mais
mais eu recebo. Assim é a lei do plantar e colher. Então, a pessoa vence, se torna perito, especialista, possivelmente em algo que você não domina, se esforçando. Talvez a pessoa tenha uma mente fechada. Veja que muitas pessoas que tiveram as suas empresas e as suas empresas faliram, na sua grande maioria, aqueles que eram responsáveis, o proprietário, não acompanharam a evolução do mundo. Entende isso ou não? Então muitos quiseram mudar a sua forma de pensar e mudaram errado. Por quê? Porque não aprimoraram novos produtos, novas ideias, nova propaganda, não quiseram crescer conforme o mundo está crescendo. Então ficaram só olhando, ficaram só observando e ficaram para trás. Está entendendo isso ou não? Porque a pessoa quer crescer, você tem que evoluir. Você tem que vencer o medo. Você tem que aproveitar da tecnologia. Está entendendo isso ou não? Você tem que fazer a propaganda daquilo que você oferece. E assim a vida vai para frente. Entende isso ou não? Assim a vida vai para frente. Assim a vida vai para frente. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Deus, ele, no fundo, pessoal, ele quer mudar a tua vida. Mas você precisa lançar o que é certo. Você precisa evoluir. Você precisa, vencer o medo. Entende isso ou não? E eu tenho a certeza que dessa maneira, o meu Deus irá abençoar a vida de você. Tá bom? O meu Deus irá abençoar você. Você não tem que ter a mente fechada. Você tem que ter uma mente aberta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, você pode se aprimorar. A terceira coisa, você tem que aprimorar. Você não pode fechar a ideia de ter uma outra fonte de renda. Entendeu, pessoal? Não se fecha nada. Se surgir oportunidade, vá em frente. Abrace as oportunidades. Não fique na ideia, mas já tem uma coisa. Não. Salomão plantou pela manhã e plantou pela tarde. Porque de repente o que tu vai abraçar vai crescer muito mais do que aquilo que você já tem. Então o que eu quero dizer para você? Não se acomode. Esteja aberto a outras possibilidades para você vencer na vida financeira. Por isso é que nós vamos determinar agora que esses 3 conselhos de Salomão, não ficar esperando, creia. Você precisa crer no que você não vê. Tá entendendo? E não se acomodar. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu já tenho aqui o meu copo com água. Prepare também o seu copo com água. E essa oração que eu quero fazer é justamente para você que estava a pensar em se acomodar, em ficar parado. Porque parada a vida não vai. Parada as coisas não vão para frente. Mas essa oração é para você receber de Deus força. Para você sair para a luta, para você sair para a batalha, para você sair para a plantação. Para você sair crendo que Deus é fiel para fazer o impossível chegar na sua vida. Tá bom? Vamos orar? É momento de oração. Feche os teus olhos. Vamos unir a nossa fé. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu oro em favor, meu Pai, deste homem, desta mulher, em favor desta pessoa que sonha e já estava a pensar em desistir do sonho. Essa pessoa, meu Pai, que sonha, mas não tinha força de plantar. Essa pessoa que fazia uma plantação e de repente ficava de braços cruzados. Mas hoje nós aprendemos, através da história de Salomão, que plantou pela manhã, não fique de braços cruzados, planta pela tarde. Quem sabe uma ou outra plantação pode dar certo, ou ambas podem fluir. Então, Pai, dê a força àqueles que pensam em desistir, Pai. Dê a força àqueles que acham que estão a fazer muito e estão a ter pouca colheita, Pai. Meu Deus, está escrito na Tua palavra, o querer é do homem, mas o realizar é do Senhor. Então, meu Pai, realiza o desejo desse homem, dessa mulher. Meu Pai, permita que o milagre aconteça na vida deste homem que manifesta a fé no Teu altar.
Meu Pai, abre porta na vida desse trabalhador, meu Pai, que de madrugada já está acordado. Meu Deus, abençoe, meu Pai, envia anjos para abrir as portas, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os teus anjos para caminhar com esta pessoa da fé, que acredita que tudo é possível, Pai. Essa pessoa que tem feito as suas plantações, essa pessoa, meu Pai, que tem encontrado pelo caminho, meu Deus, pessoas que tentam atrapalhar os sonhos, projetos, dê a força para essa pessoa não parar, assim como o Senhor animou a Josué. Quando Josué sobe da morte de Moisés, ele achou que morrendo Moisés morreu as promessas. As tuas promessas não morrem, Pai. As tuas promessas continuam de pé, porque a Bíblia continua, a tua palavra continua, Pai. Enquanto a tua palavra continuar, as tuas promessas estão de pé. E as tuas promessas, elas acontecem na vida daqueles que não ficam de braços cruzados, na vida daqueles que caminham, na vida daqueles que marcham. Então abençoe esse pai de família, essa dona de casa, que nesse momento já está se preparar para a luta, já está se preparar para o trabalho. Abençoa o dia de hoje, Pai. E aquilo que não deu certo ontem, eu profetizo que hoje já deu tudo certo. Portas que não foram abertas, que não se abriram o dia de ontem, hoje essas portas vão se abrir. Respostas que não chegaram o dia de ontem, hoje vão chegar na vida desta pessoa que ora comigo. Meu Pai, eu também te peço, consagra o copo com água, coloca o teu poder, e quem dela beber da água receba vida, receba força, receba alegria, receba o teu poder, para que o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga que assim seja. Amém e glória a Deus. Beba da água e seja abençoado. Glória a Deus. Muito bem. Chegamos no final, né, da nossa programação, do nosso live. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E também siga-nos no nosso canal do YouTube, inscreva-se, deixe o seu like e ative o seu sininho para que haja crescimento nesse canal. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.